vezes foram muitos os momentos de altíssima tensão na região. O muro que separa cristãos católicos de cristãos protestantes. O repórter Sérgio Muti mostra agora que essa divisão não está só no muro que corta a cidade de Belfast, capital da Irlanda do Norte. A guerra explode no Golfo Pérsico. A aviação aliada despeja uma chuva de bombas no Iraque na maior ofensiva aérea de todos os tempos. Eram 8 horas e 45 minutos da manhã em Nova York, 9h45 em Brasília. Um avião americano de passageiros batia em cheio numa das torres do World Trade Center. Um acidente tão inimaginável que imediatamente chamou a atenção de todo o planeta. Mas não era acidente. Para a perplexidade do mundo inteiro, foram se registrando acontecimentos que nenhum roteirista de Hollywood imaginou. E era tudo real. Estava começando o maior atentado terrorista de todos os tempos. O edifício mais alto de Nova York em chamas. Angústia, acenos, gritos de socorro nas janelas. O maior ataque terrorista da história da humanidade começou com o choque de um avião sequestrado por drones. As imagens estavam sendo transmitidas pela TV ao vivo quando, 18 minutos depois, um outro avião se aproxima pela direita do quadro e bate na outra torre. Nas ruas próximas do atentado, correria. Lágrimas. As pessoas estão pulando das janelas, ela diz. Aumenta o desespero. A todo momento alguém se jogava lá de cima. Os dois aviões que se chocaram contra o World Trade Center tinham sido sequestrados.
é uma produção cinematográfica com efeitos especiais de terror. Também não é uma novela. Não é um seriado. Infelizmente, é a produção geopolítica do nosso planeta Terra. Produzida, reconstruída, construída por nós. Por mim, por você, por ele, pelos seres humanos, pela humanidade. Agora, para pensar o que significa humanidade. Uma unidade. Cada um de nós compõe a humanidade planetária. Somos seres, então, corresponsáveis pela produção do nosso planeta, sim. A nível planetário ou a nível local, na tua escola, na tua casa, você. É a tal sustentabilidade, né? Cuidado com o meio ambiente, mas se você não tiver cuidado com você, é balela. A educação, ela tem um grande barato. Ela nos ajuda, é um agente facilitador para a gente compreender a produção desse espaço mundial. Mas muito mais do que isso, ela te empodera. Ela te faz perceber que você é um ser ativo, construtor, que tem sim a responsabilidade de deixar o planeta melhor do que quando você chegou à Terra. E é assim que nasce o projeto Conflitos. Quem ganha e quem perde? Esse projeto, galera, foi facilitado de forma transdisciplinar pelas equipes de humanas, linguagem, com o apoio de ciências da natureza, exata, uma equipe de ensino EDEP, misturada, junta, uma unidade, para poder fazer com que a gente vivencie a construção do professor em sala de aula. E também para nos trazer a oportunidade de nos tornar um cidadão ativo na construção desse espaço. O projeto Conflitos, ele foi, galera, totalmente idealizado, construído, roteiro, arte, produção cênica, cenário, pelo segundo ano do ensino médio. Não houve participação de professor, apenas como agente facilitador das ideias e concretizações deles. Um segmento esplêndido e maravilhoso que eu tenho muito orgulho de anunciar. E com vocês, a nossa equipe do ensino médio, segundo ano, com muito orgulho, o segundo ano B, com conflito na América do Sul, com recorte geográfico, Colômbia. Um dos países mais desiguais do mundo, o terceiro depois de Haiti e a Colômbia possui como população atual mais de 49 milhões de habitantes. A história desse país é marcado por conflitos sangrentos. O historiador Steve Frame, em seu livro Feotologia, diz que o conflito na Colômbia é diferente de todas as outras guerras civis no mundo, que têm raízes étnicas, econômicas ou religiosas claras. Para ele, é difícil definir sua natureza, mas sua raiz tem uso na violência, na política e no acesso à terra. Na Colômbia, convivem 4 grupos diferentes: o governo colombiano, os paramilitares da direita, as guerrilhas de esquerda e os narcos
representados pelo cartel de Medellín. Os conflitos entre os partidos liberais e conservadores alimentam toda a estabilidade na Colômbia. O choque entre milícias liberais e conservadores matou 4% da população colombiana. A expressão mais séria desse conflito foi em 1948. Na época, os conservadores estavam no poder e o candidato popular à presidência, Eliezer Gaitán, foi assassinado, sendo o estopim de uma revolta popular chamado Bogotazo, que destruiu Bogotá. Essa guerra civil, chamada de La Violência, durou de 1948 a 1958. Somou 200 mil mortos. Os episódios tinham o campo e o cenário. À frente estava Manuel Marulanda Vélez, líder da esquerda, conhecido como Tirofirro ou Bom de Mira, e mais tarde o criador das Farc. As zonas de guerrilhas eram inimaginadas ou representadas como área do domínio da liberdade, diz o historiador Gonzalo Sanches. E aí começa a nossa história em Marquetália, com o Tirofirro, o criador das Farc. Tudo começou assim. Em Marquetália havia se constituído uma espécie de república independente, formada por cerca de 50 homens camponeses que lutaram durante a La Violência, com suas famílias. À frente desse grupo estava Manuel Marulanda Vélez, um combatente treinado nas guerrilhas liberais dos anos 50, que se tornou, tempos depois, o primeiro chefe das Farc. Venham, homens, venham! Antes nós éramos uma república independente. Hoje nós formamos um grupo de guerreiros. Que história é essa, Jé? Um grupo de guerreiros que lutará pelos acessos à nossa terra, por homens, mulheres, homossexuais, por nossa Colômbia, e faremos dela um país socialista. Então quer dizer que seremos um grupo de guerreiros? Isso mesmo! Ainda traremos novos homens para que eles nos ajudem como reforços e lutem pelos nossos direitos. Gostei da ideia, mas achei esse nome do governo muito vago. Parece até governo brasileiro. O que você sugere então? Um nome! Algo que chame mais atenção e pronto! As atenções são nossas! Que tal você funcionar? Não, cara, nada a ver. Eu já sei, tô todo quebrado, mas eu já sei. Que tal Legião Urbana? Ô idiota, a gente tá em 64, Legião Urbana só em 80. Por que eu? Cale-se! Devo lá a ideia perfeita! Seremos as Farc! Farc? O que isso quer dizer? Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. É isso que irá chamar a atenção de todos. Vamos! Venham, homens. Apenas no início dos anos 80, as Farc decidiram que teriam como objetivo tomar o poder, quando passaram a se chamar FARC-EP, Exército do Povo. No final daquela década, a ascensão de grupos paramilitares de direita, encorajado por setores das Forças Armadas e alguns proprietários de terra, empresários e políticos, assim como traficantes de drogas, aprofundou a violência do confronto armado. As Farc também foram crescendo, chegando até seus 20 mil homens. A Agência Central de Inteligência, a CIA, coopera desde o início do século XX com o governo colombiano para combater as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as Farc. De acordo com mais de 30 entrevistas realizadas com oficiais americanos e colombianos, a CIA auxiliou as forças do país no assassinato de pelo menos 12 líderes de guerrilha. Os Estados Unidos ainda colaboraram com uma ajuda oficial e pública ao governo sul-americano, chamada de Plano Colômbia. Desde 2000, o programa destinou 9 bilhões de dólares a Bogotá. A revelação surge em meio a um avanço nas negociações de paz entre o governo de Juan Manuel Santos e a liderança das Farc, iniciadas em novembro de 2012 em Havana. Vamos, homens, temos que acabar com esse guerreiro de esquerda. Eles estão vindo, prepare-se!
Eles abaixaram as armas, mas não tem tempo pra ficar com essas palhaçadas. Vocês estão achando o quê? Mas, senhor, eu tenho medo da guerra, senhor. Eu tô vendo que você tem medo da guerra, vamos? Ai, meu Deus do céu. Meu Deus. Com o fim da União Soviética, as Farc têm que buscar outros meios de financiamento e passam a sequestrar líderes políticos, empresários e cidadãos que ficavam em seu poder por décadas na selva colombiana. O sequestro da ex-senadora franco-colombiana Ingrid Betancourt foi um dos que mais marcou a história da Colômbia. Ingrid era candidata à presidência da Colômbia. Você ficará aqui o necessário. Essa é a garantia de que tudo correrá bem. 6 anos se passaram. Fui tratada como um cão pela guerrilha. Não era tratamento nem para um animal sequer. Só tinha maldade, crueldade e arbitrariedade. Meu pensamento de suicídio era constante. E eu só não acabei com a minha própria vida porque as mensagens de rádio da minha mãe me davam a esperança de poder rever meus filhos. Foram 6 anos sem saber o que seria do meu futuro. Anda logo, nós vamos dar nosso cacheiro, anda! Vamos pra onde? Anda logo! Nós somos o exército da Colômbia e viemos resgatar você. No dia 2 de julho de 2008, chegou ao fim o inferno vivido pela ex-senadora que duraram 6 anos. Ela foi resgatada durante uma operação militar do exército do seu país, onde homens se infiltraram no grupo dos guerrilheiros e libertou também outros 14 reféns do grupo guerrilheiro, as Farc. Os ex-reféns foram levados para uma base militar e depois foram direto para a capital de Bogotá, onde Ingrid se encontrou com a sua mãe. Com a transmissão ao vivo pela TV, a ex-senadora fez o discurso emocionado. Não creio que haja na história do mundo uma operação tão perfeita. Espero que a libertação dos demais reféns venha por meio da negociação, mas se não for assim, podemos contar com nossas tropas militares. Eu tenho o sonho de servir essa pátria desde a minha presidência, só Deus sabe. Os militares infiltrados se camuflaram de tal forma que muitos deles vestiam blusas com a imagem de Che Guevara. Eles se vestiam como eles e falavam como eles. Obrigado à minha pátria Colômbia e ao exército. A operação foi perfeita.
No dia 24 de novembro de 2016, após 53 anos em conflito, as Farc entram em um acordo com o governo da Colômbia para desarmar as Farc e tornar-se uma força política. As Farc, antes chamada de Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, depois do acordo recebeu o nome de Força Alternativa Revolucionária do Comum. O presidente Juan Manuel Santos ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Em acordo com o governo de Juan Manuel dos Santos, o movimento indígena colombiano faz mais uma conquista. A conquista da proteção aos povos indígenas isolados. O decreto de número 1232/2018 foi publicado e consolidado como um processo de consulta inédito, com participação direta e liderança dos povos indígenas. O decreto significa que o governo colombiano agora reconhece o direito do indígena a permanecer em condição de isolamento, sem qualquer contato com o centro da sociedade, através da proibição da intervenção direta ou indireta do território enquanto esses povos. O decreto significa que agora o Estado colombiano tem dever de dar a esses povos a proteção especial da intangibilidade, que proíbe o ingresso ou intervenção de qualquer pessoa, natural ou jurídica, segundo Robson Lopes, coordenador de Direitos Humanos e Paz da OPIAD, Organização Nacional dos Povos Indígenas da Amazônia Colombiana. Então, vocês acham que é bacana iniciar uma guerra? Antes de começar uma guerra e batalhar nela contra outra